Glória a Deus, amém? Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia, vamos à palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. A partir do versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. Se você achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Quem falou misericórdia, quando achar, dá um glória, tá? Tem que ser sincero, tem que falar. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos à leitura daquilo que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. O título diz: o cego de Jericó. E diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi-se ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, esta é a tua palavra, esta é a tua mensagem nesta noite. Peço a tua direção para que o Senhor venha confortar os nossos corações com esta palavra, aos nossos corações nesta igreja possa estar receptível àquilo que o teu Espírito queira falar neste momento. Que eu venha descer, que o Senhor venha crescer, que eu venha diminuir diante da tua grandeza, para que o Senhor fique à vontade a falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava meditando nesse texto muito conhecido. Esse texto também a gente encontra ele em Lucas e em Mateus. Não me recordo agora os capítulos, mas acho que é Lucas 18, e Mateus eu não me recordo. E alguns vão dizer 2 cegos, e outros vão dizer um cego só. Aqui só relata o nome de Bartimeu, os outros 2 não relatam o nome de Bartimeu. Isso aí requer um estudo teológico, porque existe muita contradição e eu não quero perder tempo aqui te explicando isso. Eu quero dizer que nos 3 vai falar da mesma pessoa, amém? Então, o Senhor me deu esse texto, fiquei muito admirado, porque eu já li, já ministrei sobre ele, mas o Senhor nunca me mostrou por esse sentido. Vou tentar ser bem breve na mensagem, porque Deus até me deu um título dessa mensagem: Jesus, aquele que nos livra da maldição. Quem crê nisso? Quem crê que Jesus nos livra? Quem crê que Jesus nos guarda? Quem crê que Jesus nos abençoa? Porque quando a gente olha para nossas vidas, quando a gente olha para o nosso dia a dia, e tudo aquilo que o Senhor fez em nós, da onde o Senhor nos tirou, quando a gente se depara com a vida que vivíamos, e a gente percebe hoje, né, esse privilégio de estarmos numa casa de Deus, na presença do Senhor, com os irmãos, sendo curado de enfermidades, sendo liberto, sabe, de adultérios, sabe, da bebedice, sabe, das drogas. Isso é um motivo para a gente, se a gente pudesse, tivéssemos condições, fazermos festa todos os dias, não é verdade?
a gente ia glorificar a Deus o tempo todo. A gente, sabe, hoje eu entendo lá como os antigos, né? Eles faziam sempre sacrifícios, né, a Deus, porque eles entendiam e compreendiam que no meio de um povo conturbado, no meio de gente que deixava a adoração a Deus de lado, ia buscar a Baal, ia buscar outros deuses, o Senhor ainda assim, com mão forte, com coração voltado em amor, Ele sabia separar aqueles que eram dele, amém? Deus fala nessa noite que Ele separa os que são dele, Ele sabe os que são verdadeiros com Ele. Então, eu entendo, né, até alguns exageros, igual de Salomão, sacrificava tanto, mas a gente compreende, a gente entende, porque quando a gente olha para todas essas maravilhas que o Senhor faz para nós, o salmista vai dizer: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Ele olha, a gente olha e fala: o que eu posso dar para Deus, né? Por mais que possamos ter bondade no nosso coração, porque o homem é mau, conforme diz a Bíblia, mas nos nossos momentos, né, de interação com o Senhor, onde a gente mergulha naquele amor de Deus, quando a gente olha para Deus e agradece a Deus por tudo que o Senhor fez, a gente fala assim: meu Deus, o que eu posso fazer para o Senhor, né? Aí o salmista vai dizer: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Está falando ali de intimidade, está falando ali de o máximo que ele pode fazer é se entregar a Deus, é mergulhar em tudo aquilo que o Senhor pode, em tudo aquilo que o Senhor é, por gratidão aquilo que o Senhor faz por nós. Ele vai dizer no início do salmo, né? Amei o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Por isso invocá-lo-ei enquanto viver, cordeiros da morte me cercaram. Então quer dizer, ele fala de uma angústia tremenda, de um momento terrível, mas ele vai dizer: amei o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quem crê que Deus ouve a sua voz e a sua súplica? Então a gente sabe que tem um Deus que, ainda que não se apareça para nós visivelmente, mas que Ele se apresenta em presença. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem sente a presença de Deus na sua casa, no seu dia a dia? Isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Por isso que muitos chamam a gente de louco, né? Quando vê a gente falando em línguas na rua, quando vê a gente orando, né? Esses dias no finalzinho do ano, eu até esqueci de falar isso para os irmãos. No dia, se eu não me engano, foi no dia 31, eu fui com a pastora lá no Feirão das Malhas, tô fazendo comercial não, irmão. Quem quiser ir lá, vai lá. É benção os preços é benção. Comprei coisa pra caramba. E assim, a gente estava lá e dia 31 muitas lojas não abriram. E aí quando eu estava passando com a pastora assim, em uma das lojas, e chegamos lá muito cedo, era bem cedo, chegamos lá muito cedo. Era umas 8 e pouquinho, algumas lojas abrindo. E aí de repente a gente passou em uma das lojas fechadas, aí tinha um povo lá dentro. E o povo que estava lá dentro era povo de Deus, irmão. Porque do lado de fora daquele vidro eu sentia a presença de Deus passando por aquele corredor. Eles fizeram uma oração ali, né? E eu escutei um pouco das orações dele, elas agradecendo pelo ano que passou e pelo ano que já estava iniciando. O último dia do ano elas estavam ali trabalhando. Eu falei para a pastora Natália, eu até parei, eu falei: que coisa linda, que maravilha de Deus. Como a gente deveria ser tão grato a Deus nesse. As pessoas às vezes têm vergonha até de orar na rua, sabe? Às vezes eu me deparo na rua, alguém fala assim: pô, eu fiquei sabendo que tu é pastor, eu sou pastor, pô, ora aí pela minha vida. Aí eu olho para um lado, para o outro, gente pra caramba passando. Eu falei: meu Deus, eu tenho que orar por esse camarada. E aí a gente põe a mão, começa a orar, abraça essa pessoa. E aí as pessoas ficam olhando assim, ó. Passa pela gente, fica olhando, né? Alguns ficam assim: meu Deus, que religiosidade, que coisa de maluco. Tem uns que até param aí, até pedem oração também, irmão. Tem gente que aproveita, tem gente que não tem vergonha não, irmão. Tem gente que não tem vergonha não, pede oração mesmo. E eu acho isso bacana, porque são essas demonstrações da fé no Deus que nós cremos. De repente essa pessoa está com uma aflição, não tem mais para onde buscar respostas, e de repente uma oração sua, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ser efeito. Quem crê nisso? De repente uma oração minha, uma oração sua, de uma forma muito simples, pode mudar a vida de alguém, ou pode trazer uma resposta para a vida de alguém. Alguém está precisando de uma resposta. Então eu estava meditando nesse texto, e o Senhor nunca me mostrou por esse lado. É lógico que nós sabemos que Deus curou esse homem, mas quando a gente olha o quadro dele, o ambiente onde ele está, a história
né? Não só dele, que não é muito relatada a história dele, do cego de Jericó, mas que nós podemos aqui, conforme o Senhor falou comigo, de meditar um pouco sobre a própria cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela significa perfumado. É a cidade mais antiga do mundo, você sabia disso? Jericó é a cidade mais antiga do mundo. A cidade povoada mais antiga do mundo é Jericó. Ela fica ali localizada a 27 quilômetros de Jerusalém, 25 a 27 quilômetros, nas regiões do Mar Morto. Só que, nesse contexto, tem duas Jericós aí. Que isso, pastor? Sim, tem duas Jericós, eu vou te explicar. A primeira é a Jericó, que é a Jericó, na verdade é uma só, mas duas Jericós aqui para você entender esse contexto de que Bartimeu está vivendo. Tem alguma coisa dando eco, meu irmão, depois tu mexe aí. Não sei se é agudo demais ou se é som. Ainda está um pouco ainda. Tu vai trocar o microfone, né? Glória a Deus. Então existem duas Jericóis nesse contexto aqui. Deixa eu te explicar, para que você não ache que eu esteja trazendo para você aqui algo que não condiz. Porque a Bíblia ela nos exige um pouco a gente perceber alguns detalhes. Existia a Jericó velha e a Jericó nova. Para me adiantar para você, a Jericó nova, ela vai ser reconstruída por Herodes. Herodes viveu, a Bíblia não traz nenhum relato, mas Herodes viveu no ano 74 a.C., ou no ano 4 a.C. E nesse período ele reconstrói Jericó. Mas dentro desse território da nova Jericó, ele utiliza um pedaço da terra. Tá? Um pedaço da terra é utilizado. Porque existia também a Jericó velha. E a Jericó velha, ela estava em ruínas desde a época de Josué. Depois você medita em casa em Josué capítulo 6. O texto de Josué 6 é aquele texto que nós sabemos que Josué atravessa o mar, né? Atravessa o Jordão e vai tomar posse de Canaã. E a primeira cidade que o povo de Deus vai tomar é Jericó, que era a cidade mais fortificada do outro lado do rio. Então, a gente conhece a história. Eles vão cercar a cidade por alguns dias, 7 dias, se eu não me engano, e vão cantar, e vão tocar as trombetas, e a Bíblia vai dizer que as muralhas de Jericó vão cair. Quando as muralhas de Jericó caem, eles invadem a cidade e tomam a cidade. Existe todo um contexto, vai falar de Raabe, a prostituta que guardou os espias que foram lá, os espias de Israel. Você conhece esse contexto? Está tudo ali no capítulo 5, no capítulo 6. Só que Jericó é destruída nesse período. Só que em Josué capítulo 6, se você abrir a Bíblia comigo, Josué capítulo 6, no versículo 26, abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 6, versículo de número 26. A Bíblia vai relatar um detalhe dessa batalha, que diz assim, Josué capítulo 6, verso 26, vai dizer: e naquele tempo, Josué os encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundará sobre o seu filho mais novo, lhe porá as portas. Josué, depois que vence e invade Jericó, depois que Josué toma aquelas terras, ele vai lançar uma palavra de maldição sobre aquela cidade. E essa palavra dizia que aquele que edificasse Jericó, que uma maldição se estenderia sobre eles, e que o seu primogênito, o primogênito daquele que restaurasse Jericó, morreria, e que isso se estenderia também ao seu filho mais novo. E 500 anos depois, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, que eu quero que você entenda a respeito da cidade de Jericó. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Reis, no capítulo de número 16.
Se você achou, 1 Reis, capítulo 16, diga amém. Versículo de número 34, ele vai dizer assim. Eu vou começar no versículo 29. Vem comigo no versículo 29, porque eu quero te fazer entender isso aqui. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou no altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Verso 34. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. Afundou e, morrendo, Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara ao ministério de Josué, filho de Naum. Amém? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Por que eu li a respeito de Acabe? Porque Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe foi o pior rei que Israel já teve. E no período dele, ele vai se juntar com Jezabel, adoradores de Baal. Ele vai levantar bosque, vai levantar altares a Baal. E essa coisa parece que vai se estendendo de quem faz o mal, parece que é uma coisa comum. Isso vai se estendendo. E Riel, um homem que aparece aqui na Bíblia, vai resolver edificar Jericó. E vai se cumprir a palavra que Josué havia lançado de maldição contra Jericó há mais ou menos 500 anos antes. Para você entender o que está acontecendo, Jericó, pastor, mas por que Josué lançou essa palavra de maldição sobre Jericó? Porque eles atravessam o rio, eles invadem em caminhada forte rumo a Canaã e toma Jericó, que é a cidade mais fortificada. Deus é com eles. A Bíblia vai dizer que eles tomam alguns tesouros e incendeia a cidade e destrói a cidade, deixa a cidade em ruínas. E como se não bastasse, Josué lança uma palavra profética de maldição contra aquela cidade. Por que, pastor, Josué fez isso? Eu vou tentar te explicar, porque eu preciso voltar lá em Bartimeu. No período de Josué, o povo era idólatra, depravado. E aqui estava a pior coisa que esse povo fazia. Eles sacrificavam os seus filhos ao Deus moleque. E como eles sacrificavam? De forma cruel. Eles fritavam as crianças juntamente com ídolos de ferro incandescente. Ou seja, eles preparavam os ídolos de ferro em ambiente incandescente. Eu não sei qual era o material que eles usavam. E simplesmente jogavam as crianças como se joga uma coxinha para fritar, para você comer aquela coxinha ou aquele pastel. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Olha que ponto esse povo além da sua idolatria, além, dos deuses ali, além da depravação que eles tinham, que eram muitas, que não dá para relatar aqui. Não eram só eles, muitos povos viviam assim. Mas eles ainda faziam essa crueldade. E era uma cidade fortificada do outro lado do Jordão. Era uma cidade poderosa, uma cidade onde muitos temiam. E de difícil acesso a ela era muito bem fortalecida. Quando a gente para meditar sobre o povo de Deus cercando as muralhas de Jericó, casas eram construídas nessas muralhas, tamanha era a extensão das muralhas. Eram muralhas altíssimas e largas, onde casas estavam ali, onde soldados ficavam ali em sentinela. Ou seja, para você entrar nessa cidade era difícil.
E Deus me falando, enquanto eu estava meditando, que não tem cidade forte certa quando Ele quer tomar. Quem está entendendo, diga amém. Não tem, sabe, poder certo diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar algo aqui para você. Está gravando, né? Vou falar. Recebi um vídeo hoje. Esse vídeo rolou para poucas pessoas. Eu não sei se algum de vocês receberam. Recebi um vídeo hoje de o pai de santo do Eduardo Paes, recebendo ele na posse dele. E ele abençoando o Eduardo Paes e o Rio de Janeiro. É sério que eu vou falar aqui. Eu não quero nem saber se você vai vir me criticar aí. Você que eu não estou pregando política, não. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Muito crente voltou nele. Agora segura essa daí. Porque um pai de santo está abençoando o Rio de Janeiro. Quem está entendendo isso? Vocês estão entendendo que eu falei de Acabe aqui? Acabe era de uma linhagem ali de Israel, irmão. Eram as 12 tribos, estavam separadas, estavam em guerra. É Israel, irmão. O povo de Deus está aí, não sabe o que quer. O povo carioca está aí, não sabe o que quer. Irmão, tem povo de Deus nesse lugar, amém, irmão? Ainda tem servo de Deus espalhado aqui, crendo em Deus, irmão. E eu não recebo essa bênção, não. A bênção que eu recebo é dos céus. Quem está entendendo, diga amém, por favor. A bênção que eu recebo é do meu Deus. Quando o Espírito Santo nos chama para uma proximidade, para orar em tempos difíceis, é porque a gente tem que perceber que ao redor de nós coisas estão acontecendo. Não é só a fé de muita gente que está, sabe, enfraquecendo. Não é só alguma apostasia aqui, alguma apostasia ali. Não, é gente, sabe, desejando coisas ruins dentro de um território abençoado, já que o Brasil é abençoado. A nossa terra é abençoada. O povo que está aqui é abençoado. Quem crê nisso? Então temos que clamar a esse Deus, para que Ele possa nos dar força, para que possa nos dar direção, para que maldição não chegue, porque essa terra é amaldiçoada, irmão. Jericó está amaldiçoada. E Deus assinou embaixo o que Josué falou. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque se cumpre em Eliel, lá nos tempos de Acabe. Não foi uma falácia comum de Josué, não, irmão. Sabe, Josué não falou do nada e Deus ficou assim, não, reprove. Não, não foi isso não. Porque se Deus reprovasse, não acontecia o que aconteceu. É o cumprimento da promessa de maldição sobre aquela cidade em Riel. E nos filhos dele, se cumpriu. E o Senhor estava me trazendo uma mensagem para o território onde esse homem está. Esse homem chamado Bartimeu. Então as ruínas de Jericó eram um testemunho silencioso das ações de Deus. As ruínas de Jericó eram um testemunho silencioso, sabe, das ações de Deus. Às vezes a gente olha para lugares, bairros, territórios, ambientes que você vê que não prospera. Quem já viu? Aonde ali se tem casas, famílias, se até se multiplicam, estudam, alguns se formam, né? Alguns ali conseguem ter um êxito profissional, mas a grande maioria vivendo numa miséria, a grande maioria vivendo, sabe, só tem gente doente. Quem está entendendo isso, por favor? Porque aquele território de alguma forma está amaldiçoado, por causa de algum Baal que adorou, ou por causa de algum comportamento que alguém está se estendendo isso. E para isso que o Senhor levanta os seus nessa terra, para que quem aí crê que é luz do Senhor? Porque se Jesus está na tua vida, eu e você somos luz, amém, irmão? Por isso que a Bíblia diz que a luz não tem, ela não habitua com as trevas.
Por isso que aonde a gente vai, por isso que aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, às vezes a gente traz uma luz para essas pessoas, em determinados ambientes, traz perturbação para demônios que lá estão localizados. Demônios que estão tomando aquilo como território, sabe? De dominar pessoas, de dominar, sabe, ambientes. Por isso que tem lugar que você chega e você não entende muitas das vezes por que alguém está se manifestando, por que está tendo manifestações naquele lugar, porque a luz chegou, amém, irmão? Você é um portador dessa luz. Então, por isso que tem ambientes, lugares que é assim, e aquela cidade tinha que permanecer em ruínas. E aí vem a nova Jericó, depois que passa tudo isso, esse Herodes o Grande vai levantar essa nova Jericó. E a Bíblia vai dizer que era uma cidade de palácios, uma casa de inverno onde ele ia, onde tinha palmeiras, tamarineiras ou tamareiras, eu não sei dizer se é isso, jardins floridos, fontes de águas de piscina, águas térmicas, tinha teatro, tinha tudo, era um lugar lindo. Era um lugar lindo, um lugar de lazer, um lugar de prazeres, um lugar de divertimento. Se você estudar na Bíblia, você vai ver que os sacerdotes do templo que ele vai reconstruir, que alguns dizem que é segundo ou terceiro templo, na verdade o segundo templo começa lá, né, com Esdras, com Zorobabel lá, com aquele pessoal, mas ele vai construir um templo já com outros moldes, não é em cima dos moldes de Davi, que Deus deu para Davi, para que Salomão construísse. Quem está entendendo, diga amém. Então já é um templo já meio pagão, dentro de um ambiente onde o local está amaldiçoado, de ruínas, mas ali está dizendo que era um lugar de lazer, um lugar de prazeres e de divertimento, porém, ainda debaixo de maldição. E eu quero que tu entenda essa ocasião do contexto que nós lemos, de Marcos 10, lá no verso 46 está escrito que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ele está sentado no caminho. Para a gente entender essa ocasião desse contexto, no capítulo 9 de Marcos, o Senhor vai se apresentar para os discípulos, sabe, como o monte lá da transfiguração. E deixa eu ver se eu acho aqui achei, o monte da transfiguração. Vemos ali que a gente vai saber que Jesus está ali e vai se manifestar Moisés e Elias. Os discípulos vão ficar doidos com aquilo, vai ver que a face do Senhor, ela muda. E o Senhor estava falando comigo que aqui, naquele momento, nós vamos ver ali a glória de Deus sendo manifestada através da graça divina. A glória de Deus manifestando a graça divina ali. E Deus falou comigo algo tremendo. Moisés estava ali representando a lei, Elias estava ali representando os profetas, os apóstolos estavam representando a nova dispensação, que seriam eles a nova igreja, amém? A igreja de Cristo que iria se estabelecer, e o próprio Cristo, o próprio Jesus, representando a salvação. Você está entendendo esse mistério de Deus aqui? A graça de Deus se manifestando, a glória de Deus manifestando a graça de Deus. Por que o autor do estudo está falando isso? Porque de tempos em tempos Deus vai enviando as manifestações dele através dos profetas. Deus vai estabelecer a lei com Moisés para que trouxesse o povo para próximo dele, para que o povo entrasse dentro, sabe, do querer dele, para que o povo se mantivesse limpo, para que o povo se mantivesse, sabe, ali numa vida de santidade, de comportamento próximo de Deus. E Deus traz a lei,
através de Moisés. Deus traz ali, através dos profetas, as palavras para trazer o povo de volta, de repreensão, uma palavra de restauração. Ora, Deus está usando um profeta para repreender. Ora, Deus está usando um profeta para anunciar que o povo vai ficar cativo. Ora, Deus está usando um profeta para anunciar que vai reconstruir o povo. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando a gente fala de profeta, pensa que profeta é só para trazer, né, as promessas, as bênçãos de Deus. Não, o profeta também, ele é muito usado também para repreender comportamentos, atitudes, para quem está saindo do querer de Deus, para quem está saindo da vontade de Deus. Então, o Elias ali está representando todos os profetas. Isso tudo faz parte da graça do Senhor sobre as nossas vidas de eternidade, desde que Deus constrói, desde que Deus faz o homem, depois que Noé sai da arca, até os dias de hoje. Deus manifesta a graça dele o tempo todo para trazer o povo para a salvação. Então ali os discípulos viram aquilo, aquela manifestação. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, os apóstolos representando a nova dispensação, a igreja de Cristo que vai se estabelecer na terra, e Jesus sendo representado como o Salvador, porque ninguém vai chegar ao Pai se não for por Cristo Jesus. É crendo nele, é acreditando nele, é seguindo ele. E a Bíblia vai dizer que na sequência, ainda em Marcos 10, já aparece o jovem rico. Eu estou falando para você entender esse contexto. Aparece o jovem rico, e você conhece essa passagem. Ele vai dizer: Senhor, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O Senhor vai dizer para ele, né? Está aqui no verso de número 17. Jesus está dizendo no verso 18 para ele: porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o verso 20, o jovem rico vai dizer, ele porém respondendo lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Verso 21, e Jesus olhando para ele o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Verso 22, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Verso 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O que o Senhor está tentando trazer? É uma oportunidade que o Senhor está dando durante o seu processo. Eu quero que você entenda isso aqui. Jesus, quando ele veio, ele não veio aqui só para vir na terra e morrer não. Todos os passos que Jesus deu na terra, tudo que Jesus fez, faz parte de um propósito de salvação para mim e para você. Você está entendendo isso nessa noite? Quem está entendendo isso nessa noite? Foi por amor a mim e a você, irmão. Então existe um propósito do Senhor. Então todas as atitudes do Senhor Jesus, elas vai sempre relatar um propósito divino. De quê? De salvação. E para alcançar a salvação do povo, Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário. Amém, amém? Então, ele vai vindo do Monte da Transfiguração e vai passar, e eu quero falar algo aqui para você. É uma oportunidade, repita comigo: oportunidade. Foi fraco, fala de novo: oportunidade única. Preste atenção, só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar essa oportunidade única. E agora esse jovem rico, ele vai desperdiçar essa oportunidade. E Jesus, eu quero que você entenda isso aqui: Jesus, ele está dando uma oportunidade para esse jovem rico. Os judeus viam riqueza como uma marca a favor, como uma marca do favor divino, e achavam inconcebível as riquezas serem um obstáculo da vida do reino. Ou seja, eles achavam que toda a fortuna, elas eram porque Deus era com eles. Então eles achavam que tudo que eles tinham de fortuna não era impedimento para se alcançar a salvação. Quem está entendendo? O erro desse exagero, abaixa o retorno para mim, por favor. E usa através do exagero
que é impossível para alguém que confia nas riquezas entrar no céu. Então eles achavam que tendo a riqueza eles estavam bem, eles estavam sendo abençoados por Deus, não se preocupavam com a salvação, eles achavam que estavam salvos porque tinham a riqueza. E não era bem assim. E tu acredita que nos dias de hoje tem gente achando que é assim? Tem gente achando que não, tudo que eu conquisto, que eu tenho, é porque é Deus que está me dando, e eu sei que é Deus que está te dando, mas aí eu não preciso me preocupar com salvação. Precisa se preocupar sim, porque a Bíblia diz que Deus dá e Deus tira, amém, irmão? Amém, irmãos? Então, eles têm esse pensamento. Então Jesus vai mostrar para esse jovem que era um erro essa visão, que era um exagero. Então, Deus não se opõe a que os cristãos possuam coisas materiais. Ele opõe-se às coisas materiais tendo controlado os cristãos. É isso que preocupa a Deus. Deus não está preocupado de eu e você ser abençoado, ter riqueza, ter nada disso. Deus está preocupado dessas riquezas dominar a mim e a você. Deus está preocupado dessas coisas dominarem, as coisas materiais dominar a minha vida e você. Deus está preocupado se o carro te domina ou não, se o teu estado bem financeiro, a tua conta bancária te domina ou não, se a tua condição te domina ou não. É isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado se você vai ser bem sucedido ou não. Amém, igreja? Então esse episódio é um triste exemplo do que pode acontecer quando as pessoas começam a confiar em seus bens materiais em vez de confiar em Deus, que os supre. Quem crê que Deus te supre? Então a gente tem que confiar sempre em Deus. Não é na casa, não é no carro, não é no dinheiro, não é no trabalho, nem nada disso. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Então o jovem rico vai perder esse privilégio. Do outro lado, por outro lado, a gente está vendo um cego. Olha a questão desse camarada, porque Jesus ele está saindo do Monte da Transfiguração, ele vai passar por algumas situações, ele vai dar alguns ensinamentos, vai abençoar as crianças, etc. e tal e tal. O jovem rico vai perder a oportunidade, mas eu quero que tu pegue isso aqui. Jesus, ele está indo para onde? Ele está indo para Jerusalém. Que isso, pastor? Vou te falar. Em Marcos 14, verso 12, você vai ver ele fazer a última ceia. Esse procedimento de Jesus, esse andar de Jesus, é a última semana dele na terra. São os últimos momentos de Jesus como um homem na terra. E durante esses últimos momentos, o jovem rico está perdendo o privilégio. Quem está entendendo, diga amém. Quem crê que Jesus está às portas? E tem gente aí fora perdendo o privilégio. Vocês estão entendendo onde eu estou tentando chegar? Quem está entendendo, diga amém. Pessoas aí fora estão perdendo o privilégio, a oportunidade. E te digo mais, pessoas dentro da igreja estão perdendo a oportunidade, porque estão achando que estão dentro da casa de Deus, que já estão salvos, mas não estão. Precisam rever seus conceitos, precisam rever os seus posicionamentos, as suas atitudes diante daquilo que Deus te chamou. Então, Jesus está indo para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, no verso que nós lemos, de número 46, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão o seguia. Jesus está indo para Jerusalém, e essa multidão está indo para onde? Vou te falar para onde é que essa multidão está indo. Também está indo para Jerusalém. Como assim, pastor? Porque caravanas eram montadas porque era festa da Páscoa. E todo ano, aqueles que moravam aproximadamente 25 quilômetros, ou até alguns que moravam longe, iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus aproveita esse momento, ciente disso, ele vai criar uma estratégia no caminho dele para Jerusalém. Para quê? Para conduzir o povo. Por quê? Porque o povo está seguindo Jesus em direção à festa da Páscoa. E nesse inteirinho, o que Jesus está fazendo? Ensinando. Quem está entendendo isso? O que Jesus está fazendo? Está ensinando. Jesus está curando. Jesus está libertando.
Você está entendendo isso? Então Jesus pega esse privilégio. E durante essa caminhada de Jesus, durante esse passar de Jesus, pessoas estão sendo muito abençoadas, mas outras não. Fala para o irmão que está do teu lado, não perca a oportunidade quando Jesus passar. Eu estou trazendo aqui para você entender isso aqui. Porque Jesus, eu acredito, quem já aceitou Jesus aí, dá glória. Jesus não passa na tua vida, Jesus está na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. E se Jesus está na tua vida, você não vai se preocupar em Ele passar, porque Ele já está. E se Ele já está na tua vida, você não vai se preocupar em aproveitar as oportunidades, porque você já tem a oportunidade, porque Ele está na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Mas, trazendo aqui para esse conceito, as pessoas estão perdendo a oportunidade e outras estão ganhando a oportunidade. E agora chega a vez desse cego, Bartimeu. A Bíblia diz que ele está no caminho. A condição momentânea de Bartimeu, isso aqui eu quero que tu entenda isso aqui, que eu já vou encerrar a mensagem. Isso aqui é muito forte. A condição momentânea de Bartimeu, com a passagem de Jesus naquele lugar, era a seguinte. Primeiro, Bartimeu vivia numa terra amaldiçoada. Irmãos, eu quero trazer uma palavra profética para você. Eu vou falar algo aqui que eu sempre falo nas mensagens que eu trago. O ambiente não te faz, é você que faz o ambiente. Quem está entendendo, diga amém. Nunca deixa o ambiente te fazer. Eu sempre trago como exemplo José e Daniel. O ambiente a qual eles viviam era um ambiente idólatra, sim ou não? Se você estudar os deuses do Egito, é Deus pra caramba, irmão. Eles adoravam muito. Eles perdiam muito tempo adorando muitos deuses. Só que aquilo não atrapalhou José. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Deus abençoou José aonde? No Egito. Egito representa o mundo. Você está entendendo isso aqui, irmão? Quem está entendendo isso aqui, dá glória, por favor. Deus abençoou José no mundo. Deus abençoou José no Egito. Deus abençoou Daniel lá na Babilônia, no meio da idolatria, no meio das depravações. E não abençoou ele um ano só não, abençoou ele a vida dele toda que ele teve lá. Ainda jovem abençoou, ele moço abençoou, ele maduro abençoou, e ele velho também foi abençoado. Em todo o instante da vida de Daniel foi abençoado na Babilônia. José ainda passou uns maus pedaços, mas foi abençoado no Egito. Quem crê que você pode ser abençoado nessa terra? A Bíblia diz que o mundo já é no maligno, mas quem está sob controle de todas as coisas ainda é Deus, irmão. Ainda é Deus que está sobre o controle da minha vida e da tua vida. Ainda é Deus que está sob o controle da igreja nesta terra. Ainda que as coisas aconteçam, Deus ainda está sob controle de todas as coisas. Só que a situação de Bartimeu é essa. Ele vivia numa terra amaldiçoada. E aqui vai entrar um mistério mais profundo. Bartimeu era cego e mendigo. Quem está entendendo isso? Bartimeu era cego e mendigo. Isso aqui é muito forte. Ou seja, Bartimeu era cego, ou seja, sem luz. Bartimeu não enxergava, ou seja, Bartimeu vivia em trevas. E Bartimeu vivia sem dinheiro, ou seja, Bartimeu vivia em miséria. Ou seja, sem luz, em trevas, e sem dinheiro, em miséria. Olha o que Deus falou comigo. Completamente dependente de outros. Tudo que Bartimeu fizesse, tudo que Bartimeu precisasse, ele dependia de outros. Por quê? Porque Bartimeu não enxergava e Bartimeu vivia numa miséria. Olha o que Deus falou comigo. Um cego não sabe para onde vai, e um mendigo não tem para onde ir. Quem entendeu isso aqui? Eu vou repetir. Um cego não sabe para onde vai, e um mendigo não tem para onde ir. Porque o cego, ele não enxerga.
ele não vê. Então ele não sabe para onde ele vai. E o mendigo não tem dinheiro, ele não tem condições de sair do ambiente que ele está. Você está entendendo isso aqui? Com toda essa negatividade em Bartimeu, Bartimeu está vivendo numa terra que, além disso, é uma terra amaldiçoada. Mas Jesus está passando no caminho para Jerusalém. Quem crê que Jesus está passando? Olha aqui que coisa linda. Não desperdice a sua oportunidade. Fala para o irmão que está do teu lado. Não desperdice a oportunidade. Queria que você se levantasse. Você se levantar. Mesmo cego e mendigando, quem está no caminho de Jesus e ouve que ele se aproxima, pode alcançar o milagre. Por que eu estou falando isso? Porque no verso 47, a qual nós lemos de Marcos 10, está escrito assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que mudou o quadro de Bartimeu? Foi ele ouvir que Jesus estava passando ali. Quem está entendendo, diga amém. Porque Jesus podia passar e ele não perceber. Porque alguém podia dizer para ele que Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que liberta, está passando aqui no caminho para Jerusalém. Só que ele poderia dizer: eu não acredito. Quem está entendendo isso aqui, por favor? Quem tem promessa aqui, por favor? Quem crê que Deus te abençoa aqui nesta noite? Quem crê que Deus te abençoa? Mas eu tenho que crer que é Jesus que é o detentor da bênção. Aliás, ele não é o detentor da bênção, ele é a própria bênção. Porque eu já aprendi que eu tenho que ir a ele. E Bartimeu entendeu isso. Bartimeu entendeu que tinha que ir a ele. E Bartimeu é cego. E Bartimeu, ele não tem condições de sair daquele ambiente. A Bíblia diz que ele está sentado no caminho. E ele está esperando o Messias passar. Ele está esperando o mestre passar. E a Bíblia está dizendo que Bartimeu está dizendo: Jesus, filho de quem? Ele entende aquilo, ele entende o processo, ele entende o mistério que é Jesus. Ele entende que ele está na linhagem certa. Ele está no momento certo. Bartimeu vai gritar, Bartimeu vai clamar, Bartimeu não vai dar atenção para as pessoas que mandam ele se calar, porque ele entende que aquela é a única oportunidade que ele tem. Por isso que ele grita, por isso que ele clama, e as pessoas falam: cala a boca, ceguinho, fica quieto, ceguinho. E Deus está falando com pessoas aqui: cala a boca nada, continua clamando, continua gritando. Esse negócio das pessoas dizer que não vai ter mais jeito, esse negócio das pessoas dizer que não adianta tu ir para a igreja. Deus está falando: ei, para com esse negócio, Deus é contigo, Jesus está passando. Tem que tomar posse desse Cristo. A gente tem que tomar posse desse Jesus. Amém? Então, ele não desperdiça essa oportunidade, porque ele ouve a voz do Senhor. Pergunta o irmão que está do teu lado: você está ouvindo Jesus se aproximar? É tão bom quando a gente vê. Deixa eu tentar fazer você entender aqui. É tão bom quando a gente está com alguma aflição, alguma dificuldade, algum problema, e a gente começa a clamar ao Senhor, e o Senhor começa a se apresentar com a gente com a solução do problema. Quem já passou por isso? Quem está passando por isso? Dá um glória aí. Jesus começa a mostrar o caminho. E aí tu fala: meu Deus, esse Jesus é maravilhoso. É Ele se aproximando. Ou seja, não perca a oportunidade da bênção na tua vida. Porque às vezes a gente fala de salvação, às vezes a gente fala de caminhar com Cristo, mas tem tantas bênçãos que o Senhor vai dando para nós no caminho. Tem tantas portas que o Senhor vai abrindo, e Ele só abre quando a gente se aproxima dEle. Quem está entendendo, diga amém. Tantas curas, tantas maravilhas, tantas, sabe, tantas pessoas sendo libertas, tantas maravilhas do Senhor sendo feitas. Por que está sendo feito? Porque a gente está sentindo essa aproximação, porque estamos com Ele caminhando para Jerusalém. Quem está entendendo, diga amém. Porque estamos seguindo a Ele, porque estamos clamando aquele que pode fazer por nós. Então você está clamando com todas as suas forças? Pergunta o irmão que está do teu lado: você está clamando com todas as suas forças? Ou será que tu está clamando com dúvida? Queres que Jesus te faça enxergar novamente? Porque Jesus manda chamar
o cego. Aí, quando o cego vem, Jesus vai dizer para ele: o que queres que eu te faça? Parece até uma brincadeira, né? O cara é cego, irmão. O camarada é cego. O que aquele camarada quer? O que aquele camarada quer ver, irmão? Aquele camarada está cansado de depender dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Aquele camarada está cansado de viver debaixo de maldição. Quem está entendendo, diga amém. Aquele camarada está cansado, sabe, de mendigar. Aquele camarada está cansado de viver do resto que as pessoas têm. Aquele camarada está cansado de viver aquela vida medíocre que ele tinha. Aquele camarada está escutando que Jesus vai passar. Aquele camarada está entendendo na vida dele vai mudar. Quem entende que tua vida vai mudar? Quem entende que tua vida vai mudar, igreja? São as oportunidades que o Senhor nos dá. Então é necessário voltarmos a enxergar de novo. Deus está falando aqui de ter visão espiritual, visão de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mais do que se. E quem espera em alguma coisa aí dá glória, irmão. E ele vai entender isso. Então Jesus pergunta nessa noite para mim e para você: queres que Jesus te faça enxergar novamente? Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu volte a enxergar, Senhor. Que eu volte a ver, Senhor. Ver o quê? Que eu volte a ver a promessa, Senhor. Que eu volte a ver a promessa nos meus dentro de casa, Senhor. Que eu volte a ver a promessa que o Senhor tem sobre a minha vida espiritual. Que eu volte a ver a fé, que a esperança que eu tenho na minha vida ministerial. Que eu volte a enxergar, Senhor, novamente aquilo que o Senhor me prometeu. É isso que Deus está falando nessa noite de ceia. Que você não venha nessa ceia somente ter mais uma ceia. Não, hoje é noite de uma ceia, primeira ceia do ano. Hoje é a noite da ceia daqueles que vão voltar a enxergar nessa noite, amém? Quero ser profeta para você nessa noite. Tu vai voltar a enxergar muita coisa que você já tinha parado de ver, irmão. Deus vai te tirar da dependência de muita gente, irmão. Escuta só, eu quero falar algo aqui para você. Ser ajudado por alguém não é vergonha para ninguém, mas viver mendigando é vergonha para todo mundo. O homem que vive mendigando não tem dignidade, irmão. Jesus podia enviar alguém para esse homem, para abençoar ele, colocar ele dentro de uma casa, morar com alguém rico. Não ia faltar comida para ele. Só que esse camarada pede: eu preciso enxergar, eu preciso ver de novo. Quem quer ver de novo? Dá um glória aí nessa noite, por favor. Deus está falando muito comigo nessa noite. Tem gente que precisa voltar a enxergar muita coisa que Deus fez, que Deus prometeu. Ministérios parados, famílias desestruturadas. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Você entrou hoje aqui como cego Bartimeu, mas vai sair daqui enxergando de novo. E a Bíblia, para me encerrar essa mensagem, a Bíblia vai dizer que ele é curado e ele vai seguir Jesus. Quem está entendendo isso aqui? Ele não podia ir, João Paulo, lá para a festa da Páscoa, porque ele era um miserável, porque ele era um cego, porque ele mendigava, porque ele estava debaixo de maldição. Só que agora Jesus passou e Jesus fez o que nele? Jesus curou ele. E após Jesus curar ele, ele voltar a enxergar, ele vai seguir quem? Jesus. Jesus está falando com pessoas aqui: estou trazendo cura para você, agora segue. Agora me segue. Porque a gente vai festejar, porque a gente vai adorar, porque a gente vai glorificar, porque a gente vai estar junto na eternidade. Quem acredita nessa palavra nessa noite, dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor, amém? Vamos adorar a Deus nessa noite, amém? Vamos adorar a Deus. Logo em seguida nós vamos ceiar com o Senhor.